Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, bem-vindo a mais uma aula de matemática para concursos e hoje nós vamos falar de um tema bastante importante que é noções de estatística. Nós vamos desde o básico da estatística até elementos e também noções que são necessárias para responder muitas das questões de concurso por aí afora, né? Nós vamos aqui na parte inicial, onde nós vamos falar sobre variáveis, alguns conceitos, todos relacionados à estatística cobrada em provas, tá? Existem também outras tendências da estatística, como também as medidas de tendência central, que é a média, moda, mediana, medidas de dispersão, estratificação e também os histogramas, onde a gente calcula algumas porcentagens lá também. Mas tudo tem um pontapé inicial, que é justamente essa aula. Então, pega caneta e papel e vamos embora para mais uma aula, onde esse material que nós vamos utilizar aqui na aula vai estar disponível aqui como PDF para você. Então, simbora! Então vamos lá, pessoal. Falando um pouquinho aqui sobre a estatística, a ideia é que ela é uma parte da matemática, uma área da matemática, que ela se preocupa com a coleta, a organização e a representação de dados. Esses dados, que podem ser numéricos ou não, e que representam alguma ideia ou para gerar novas perguntas ou para chegar em algumas conclusões. Em todo estudo científico, existe sim um estudo estatístico de todo o negócio, né? Então vamos entender aqui os conceitos básicos da estatística. Ela serve principalmente para a simples contagem aritmética, onde você tem informações, notícias, como você está vendo aí na sua tela, e nós podemos trazer contagens, e essas contagens trazem números e informações importantes para conclusões, investigações e também novos estudos a respeito daquilo que foi publicado. Ela também pode ser um sinônimo de dados publicados oficialmente, por exemplo, o Anuário Estatístico do Brasil, o IBGE, né, onde se faz o censo, os boletins estatísticos de determinadas áreas e assim sucessivamente. Até mesmo quando nós temos dados sobre a concorrência entre um concurso e outro, também são dados estatísticos para que você possa estar mais preparado, não é isso mesmo? Então vamos lá. Outros usos e conceitos da estatística são os usos das porcentagens, razões e também as médias, né? Por quê? No meio de tudo isso, embora tenha muito conceito, as questões também podem te pedir alguns cálculos ou trazer algumas razões, onde a gente coloca a comparação de duas ou mais grandezas em uma única frase, uma tabela ou em um gráfico. Bom, a estatística também é responsável pela construção das tabelas e dos gráficos, né, onde as informações contidas são mais bem avaliadas e mostradas para o público, seja para o público leigo ou aquelas pessoas que realmente estão interessadas e entendentes do assunto. Então, tudo isso, a representação dos dados coletados, também faz parte da estatística. Em toda tabela estatística, ela precisa de três elementos principais, que é o cabeçalho, onde você vai ver o tema, aquilo que diz respeito ao que foi estudado e pesquisado naquela tabela estatística. Então, existem muitas questões também onde se pergunta sobre o tema e você nem precisa entender todo o texto ou toda a tabela, apenas com o cabeçalho, as informações contidas nele, vai te ajudar a responder corretamente a alternativa que você procura. O rodapé é onde a gente encontra a fonte dos dados, ou seja, toda pesquisa ela precisa de uma fonte de pesquisa, que pode ser um órgão público, pode ser um site na internet, pode ser alguma equipe que se preocupou em colocar aquilo ali. Por exemplo, uma fonte conhecida é o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E isso fica tudo na parte de baixo da tua tabela. E o corpo da tabela é onde estão registrados os dados, em colunas e em linhas. Vamos entender bem como é essa estrutura. Bom, no cabeçalho aqui eu coloquei uma vendas no primeiro bimestre de 2024 da ABC Veículos. Então, ó, aqui nós já temos a informação de quando foi feita essa pesquisa, em que ano, em que período do ano e por quem foi feita essa pesquisa, né? Ou sobre quem estamos falando. Enquanto no corpo nós temos os dados, o período e as unidades vendidas. No rodapé é onde vai ficar a tua fonte. Eu já vi muita pergunta de concurso e muitas vezes era só olhar a fonte que você já sabia se era numa revista, se era num jornal, se era numa página da web, enfim, tudo isso daí você encontra no rodapé. Nós temos também as séries estatísticas, que nada mais são do que a forma com que esses dados estão organizados em uma tabela. Por exemplo, existe a série temporal ou cronológica, a geográfica ou histórica, específica e também a de distribuição de frequências. Vamos entender cada uma delas. A série temporal ou cronológica é aquela onde você está dispondo os dados estatísticos de forma a respeitar uma data, a respeitar uma ordem de meses, de anos, onde você está ali mostrando
como aquele tipo de dado estatístico se desenvolve ao longo do tempo. Essa é chamada de série temporal ou também pode ser chamada de cronológica. Então o nome já associa bastante. Mas falou nisso, você já associa a dados estatísticos sendo colocados ao longo do tempo, beleza? Outra é a série geográfica ou histórica, que é da mesma forma que a cronológica, só que ao invés de ser ao longo do tempo, são distribuídos ao longo de locais, né? Pontos específicos, localizações, territórios. Então, o fator geográfico é o que determina isso que a gente chama de série geográfica. Quando se fala de série histórica, ela pode se confundir com a série temporal, mas ela é diferente justamente por causa do fator geográfico. É como se eu quisesse saber a Roma antiga, a Roma contemporânea e a Roma moderna. Então, nós estamos separando por eras. Assim como pesquisas históricas, como eras anteriores à escrita, onde você tem distribuições ao fator geográfico aparece, e também as eras históricas não falam de uma data. Então, se falou de data, falou de semana, de dias, meses, horas, estamos falando de uma série temporal ou cronológica. Mas quando estamos falando de eras, períodos da história, ela é a série geográfica barra histórica também. Então é uma série diferente, tá certo? Outra, a série específica ou categórica, é aquela que nós colocamos a tabela, né, distribuída, né, todos os seus extratos são categorias, ou seja, são fontes específicas onde a gente está colocando explicitamente, né? Me perdoem aí os torcedores, tá? Isso aqui são dados fictícios, tá bom? E bastante antigos. O número de títulos pernambucanos, por exemplo, por times. Então, colocando alguns times e colocando o número de títulos pernambucanos conquistados, tá? Distribuições de frequência. Esse tipo de tabela, esse tipo de dado estatístico é aquele em que você não tem para cada categoria um número. Na verdade, você tem para um intervalo uma determinada quantidade. Então, esse intervalo ele é aberto em um ponto e fechado em outro. Então, por exemplo, pessoas que têm uma nota de 0 a 20, ou seja, fechado em 10 e aberto em 20, ou seja, o 20 não conta. Porque se a pessoa tem 20, uma nota número 20, já é da próxima categoria, que é de 20 a 40. Então é como se fosse igual, né, menor ou igual a 20, e chegasse até o 39,9, digamos assim. O 40 já faz parte da próxima distribuição de frequências. Então, quando a distribuição de frequência é quando a tabela ou o gráfico, na forma de histograma, demonstra intervalos, né, um começo e um fim. Tá bem? Agora, um conceito bastante importante na estatística, que é o conceito de população e amostra. Bom, população não é só de pessoas, tá? Embora a palavra população tenha a ver com isso, mas as populações nada mais é do que o conglomerado e o público-alvo da sua pesquisa. É aquilo que você está a pesquisar. Então, pode ser simplesmente uma população de bicicletas, ou então de motoristas, ou então de sinais de trânsito que falham e que não falham, por exemplo. A população é isso. Então, o que seria? Conjunto de elementos que têm em comum determinada característica, ou seja, todas elas estão agrupadas em uma característica, em um conjunto, e desse conjunto está se fazendo uma pesquisa estatística, né? As populações, elas podem ser finitas ou até infinitas. Além disso, existem populações que, embora sejam finitas, são consideradas infinitas para uma finalidade prática, né? Onde a gente está pesquisando uma determinada situação e que aquilo ali pode ter infinitos e-mails, por exemplo. Mas a população onde a gente está pesquisando, ela está sendo restrita a uma determinada característica em comum, tá bem? Já a amostra é uma parte da população. É quando não se consegue, na prática, pesquisar toda a população e apenas uma amostra é possível tirar uma conclusão ou ter uma demonstração estatística sobre uma pesquisa. Um exemplo importante é que quando você vai realizar um exame de sangue, por exemplo, você não precisa tirar todo o seu sangue para saber se você tem anemia, se você tem algum outro problema de saúde. Basta uma pequena amostra. Então, a amostra é justamente isso. São elementos retirados da população que vão representar toda essa população com apenas aquele número restrito de elementos da população. Tudo bem? Então, colocando aqui num esquema de conjuntos, é como se a amostra fosse esse subconjunto não vazio, tá? Onde nós temos inferências estatísticas, né? Estimamos quantidades, elaboramos resultados e testamos hipóteses. Então, por exemplo, se eu quero pesquisar sobre a quantidade de carros que possuem ou não ar-condicionado em uma determinada cidade,
Então, eu não preciso pesquisar em toda a população da cidade, apenas aqueles que compraram carro, por exemplo, no último ano. E mais, eu ainda posso diminuir ainda mais essa amostra, pegando as principais concorrentes, vamos dizer, de marcas que foram vendidas naquele ano e pesquisar por elas, porque dali eu posso ter uma porcentagem que pode representar toda a população. Deu para entender? Um outro exemplo é que a seleção da amostra ela pode ser feita de diversas maneiras, dependentes principalmente de alguns fatores, como o grau de conhecimento que temos da população e os recursos disponíveis. A ideia é que a amostra forneça um subconjunto que consiga representar, né, que seja o mais parecido com toda a população, tá? Então, por exemplo, se eu quero pesquisar sobre quantos adolescentes têm um telefone celular e coloco lá um intervalo de idade, eu não preciso ir de porta em porta na minha cidade para saber. Eu vou no local onde tem mais adolescentes e que possivelmente estarão ou terão um celular em casa, que seriam nas escolas, onde eu poderia pegar uma escola pública e uma particular como representante dessa população. E assim eu tenho uma porcentagem, ó, juntando escola pública e privada, tantos por cento tem celular, tantos por cento não possuem celular ou tantos por cento dependem de um celular apenas dos seus pais. A amostragem mais usada é a casual simples, em que nós selecionamos ao acaso, com ou sem reposição, os itens da população que farão parte da amostra. Nós também podemos selecionar dessa forma, onde nós pegamos uma população e sorteamos ao acaso pessoas para representar naquela pesquisa. Técnicas de amostragem. A primeira técnica de amostragem, bastante cobrada também em concurso, é a amostragem aleatória simples, aquela que eu acabei de falar, onde nós fizemos a amostragem é chamada de probabilística. Por quê? Ela dá uma exatidão e eficácia à amostragem. Porque você escolheu de maneira aleatória, ao acaso, todos os elementos daquela população. E outra, todos os elementos da população têm e possuem a mesma probabilidade de serem sorteados, serem escolhidos para participar da pesquisa. Uma observação: nesse caso, o que se tem que fazer primeiro é elaborar essa lista, né? Fazer um rol, onde nós temos toda a população. E desses elementos, sendo numerados de acordo com essa quantidade, nós teremos então a mesma probabilidade para todos eles. Ninguém vai ter assim mais chances de ser utilizado ou chamado para aquela pesquisa do que o outro. Todos eles sim têm a mesma probabilidade. Então essa é a principal característica. Se a questão falar tem a mesma probabilidade de ser escolhido, então é uma amostragem aleatória simples. A segunda técnica de amostragem é a amostragem aleatória estratificada. Ela é um pouquinho diferente daquela que foi mencionada anteriormente. Ela é uma técnica estatística amplamente usada, na qual a população ela é dividida em subgrupos, né? Homens, mulheres, idades, e assim nós criamos os estratos com base nas características partilhadas. O objetivo, então, é que nós temos representatividade de todos os estratos. Então, por exemplo, como eu falei anteriormente, estou fazendo uma pesquisa e para que tenha representatividade da escola pública e da escola privada, eu separo ele em dois grupos e assim eu sorteio, faço os sorteios, né, as escolhas, a análise desses subgrupos para que eu possa ter essa representatividade. Então, essa é a palavra-chave para você entender a diferença da amostragem aleatória simples para a estratificada. Os estratos são justamente isso, esses subgrupos, que é crucial para personalizar os tratamentos específicos de cada paciente, otimizando assim os resultados dos cuidados de saúde. Por exemplo, quero fazer uma pesquisa e nessa pesquisa é sobre a incidência de uma certa doença que está acontecendo em uma cidade, como por exemplo a dengue. E para que eu possa ter representatividade de todos os grupos, né, a ideia é fazer subconjuntos, como por exemplo, de acordo com a idade, onde a gente pode colocar crianças, adolescentes, adultos e idosos. Como também podemos colocar entre gêneros, né, homens e mulheres, podemos também colocar também sobre grupos relacionados ao local onde as pessoas moram. Então, colocando de cada bairro, a gente pode fazer pesquisas mais personalizadas e trazendo assim uma otimização nos resultados, onde a gente vai ter uma noção de que, ó, certo bairro tem maior incidência de dengue do que outros, independente da idade. Então, a gente tem uma noção muito mais interessante para poder agir. Então, veja como a estatística ela é importantíssima nesse caso. A amostragem sistemática. Na amostragem sistemática, nós selecionamos as unidades amostrais através de um esquema pré-estabelecido, visando cobrir a população em toda a sua extensão, obtendo-se um modelo uniforme. Então, a gente faz um cadastro
personalizado antes de fazer a pesquisa. Como assim? É como se, em um exemplo, né, nós colocamos anteriormente, né, todos aqueles que fizeram ficha no hospital. E ali eu separo eles, posso fazer uma estratificação, mas tudo isso é sistematizado, é colocado cada um no seu quadrado, digamos assim. Então, esse tipo de amostragem, a gente faz uma separação com um esquema prévio, né? As pessoas têm um cadastro prévio antes de fazer a pesquisa. A amostragem por conglomerados. Essa é parecida com a estratificação, mas veja só a diferença. É um sorteio de um grupo representante. Ou seja, eu não separo em grupos para poder pesquisar todos. Eu pego esses grupos agora e sorteio com um representante. Em estatística, ele é um plano de amostragem usado quando agrupamentos mutuamente homogêneos, ou seja, a representatividade de todos os tipos, mas são internamente, né, dentro desses grupos, heterogêneos. São evidentes em uma população estatística. Exemplos: a amostra de eleitores pode ser obtida pelo sorteio de um número de domicílios. Então, eu estou fazendo conglomerados, né? Pequenos grupos que são sorteados, tá? A amostra de trabalhadores pode ser obtida também pelo sorteio do número de empresas. Então, eu tenho lá 20 empresas e eu vou sortear 3 para poder fazer essa pesquisa. Então, eu não separei esses conglomerados, mas eu sorteei eles para formar um grupo, tá? Estudantes podem ser selecionados por uma amostra de escolas ou de classes. Então, eu quero saber lá, eu quero uma amostra das escolas, e ao invés de eu pegar aleatoriamente um grupo de uma escola pública e uma escola privada, eu pego lá duas, três, algumas escolas e faço um sorteio entre elas. E aí, sim, eu começo a classificá-las. Temos também as variáveis estatísticas, e essa é bastante e amplamente cobrada em muitos concursos. Esse tipo, as variáveis, elas têm uma classificação que precisa ser bem esclarecida. E o que é uma variável? A variável, de maneira bem assim, sucinta, ela é justamente o assunto do que se trata a pesquisa. Então, por exemplo, eu quero pesquisar o peso das pessoas, eu quero pesquisar a altura das pessoas. Então, é o objetivo final na minha pesquisa estatística. Então, por exemplo, como está mostrando aí na tela, para estudar o IMC, que é o índice de massa corporal, eu preciso de duas variáveis, que é o peso e a altura. Então, elas são variáveis por dois motivos. Porque dependem de pessoa para pessoa, ou de, no caso, elemento amostral para elemento amostral, como também são elas o centro, né? Elas precisam ser mencionadas para que a minha pesquisa consiga o seu objetivo. Então vamos entender aí quais são os tipos de variável que a gente pode ter em uma pesquisa estatística. As variáveis quantitativas. Eu sei que o nome parece bem sugestivo, né? A gente quer medir uma quantidade, mas lembre-se, o objetivo da pesquisa é o número, é obter um número. Eu quero saber a idade das pessoas, a altura, o preço de um certo objeto, a quantidade de vendas. Então, o objetivo é saber um número. Mesmo que isso represente, por exemplo, a quantidade de filhos de uma pessoa, ou a quantidade de pessoas com cabelo amarelo. Então, assim, nós queremos um número específico. Então, isso é uma variável quantitativa. Mas a variável qualitativa também pode assumir números. Porém, esses números têm um objetivo de calcular ou quantificar, né, uma qualidade que a gente chama, né, uma preferência, uma opinião, uma característica que pode ser representada. Exemplo: sexo, masculino, feminino. Ó, veja que não, o objetivo não é um número, 1 e 2, né? Masculino ou feminino. Essas são as respostas. E por mais que eu possa representá-las por números, né, ó, são 30% são do sexo masculino e 70% do sexo feminino. Então, nós estamos falando exatamente de uma característica a ser pesquisada. Ele é o foco da pesquisa. E isso é o que diferencia a variável qualitativa de uma variável quantitativa. Exemplo: níveis, nível fundamental, médio, superior, técnico, nível de satisfação, baixa, média, alta, gostou, muito bom, bom, ótimo. Então, assim por diante. Isso são variáveis qualitativas, onde o objetivo da pesquisa é uma característica, essa qualidade, não é isso? Então lembre-se, nem todo número representa uma quantidade. Um número que representa idade e altura é um número que nós estamos pesquisando. Mas eu quero pesquisar falando de altura, ou seja, quantas pessoas são altas e quantas são baixas, tá? Eu não estou falando do número da altura deles,
mas eu estou usando um número para representar uma característica, ser alto ou ser baixo. Nas variáveis quantitativas, né, a quant, elas vêm com uma outra classificação, né? Elas podem ser de dois tipos, a quantitativa discreta e a quantitativa contínua. A quantitativa discreta, gente, é aquela que é mostrada por números inteiros e positivos, ou seja, não tem número quebrado, são todos inteiros. Então, por exemplo, eu estou pesquisando a quantidade de filhos. Não existe um filho e meio. É um filho, dois filhos, nenhum filho, zero filhos, 5 filhos, 10 filhos. Então, assim, são números inteiros, não dá para ter quebrado. Ou seja, isso geralmente é relacionado a pessoas, máquinas, objetos, produtos, que não dá para ter um número decimal envolvido, tá? Sempre números inteiros e positivos. Então, viu que aquilo ali é uma variável quantitativa e usa números inteiros, são uma quantitativa discreta. Já a quantitativa contínua, né, como o nome diz, dá uma continuidade entre o número 1 e o número 2, tem representantes. Ou seja, nós temos resultados mais precisos e utilizamos números decimais, como por exemplo a altura. Ninguém tem só 1 metro ou 2 metros. Tem um meio termo. Tem 1,5 metro, 1,6, 1,7, 1,8 e assim vai. Então, se tem número decimal, é quantitativa contínua, porque é uma continuidade entre o número 1 e o número 2, por exemplo. Temperatura, comprimento, salário, preços, capacidades. Então, tudo isso daí são unidades de medida, normalmente, que representam a variável quantitativa contínua. Beleza? Deu para entender? Vamos ver, então, agora os tipos de variáveis qualitativas, né? As qualitativas, como mencionado, elas querem pesquisar uma característica do sujeito, ou uma característica de um produto, de uma pessoa, de uma coisa. Então, essa característica ela pode ser nominal ou ordinal. Como o nome já fala, né? Qualitativa nominal, ela representa um nome, uma nomeação. E ela não tem, por exemplo, uma ordem, né? Que é o que a gente vai chegar agora, né? Não tem uma hierarquia, não tem mais quem está mais à frente, mais atrás, mais acima ou mais abaixo. Geralmente ela representa o quê? As escolhas. Se é uma escolha, eu estou pesquisando a escolha. As pessoas que optaram por carro ou moto. Então, é uma escolha. Essa é a qualitativa nominal. Uma opinião também, bom, médio, ruim, regular, ótimo. Tudo isso aí também são nominais. Agora, olha esse exemplo, tá? Estado civil. Estado civil, casado ou solteiro, tá certo? Então, nós temos um nome que representa aquilo ali. E não tem, o casado não é melhor do que o solteiro não é melhor do que o casado. Preferência musical, ou seja, as preferências não te fazem melhor, nem pior, nem mais à frente, nem mais depois, nenhum deles. E também os documentos. Aí tem um erro muito grande das pessoas que acham que, por exemplo, o RG ou o CPF é o teu número, né? Imagina só, nasceu agora, esse é o 1.300.000. Não, não é assim que funciona o RG. Ele é um número de identificação. Embora seja um número, ele não é quantitativo, ele é qualitativo. É a tua característica, fulano de tal, tem RG esse. Então, ele também não te faz ser nasceu primeiro que o outro, que tem um número a mais, ou nasceu depois. Não, não tem nada a ver com isso. A mesma coisa é o CEP e o CPF. Por exemplo, o CEP é um código que cada número representa uma coisa. Então, ele representa uma característica, a tua região no país, as sub-regiões, micro-regiões e até mesmo o bairro da sua cidade pode receber um número diferenciado por causa disso. Então, isso é uma qualitativa nominal, tá bom? Outro exemplo agora, falando das qualitativas ordinais. Como o nome já fala, estabelece uma ordem, mas não só ordem de primeiro e segundo. Nós também temos a hierarquia. Exemplo, nós temos a patente militar, né? Uma patente militar depende de uma hierarquia. Então, se há uma hierarquia envolvida, existem acima e abaixo, é qualitativa ainda, mas é qualitativa ordinal. Classe social, a gente pode colocar lá A, B, C, D e E. Nível de escolaridade, se você, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. Então, observe que há uma hierarquia, uma classificação. O estágio de uma doença, por exemplo, há uma diferença, né? Diferente da qualitativa nominal, na ordinal há sim uma diferença, né, de graduação nesse caso, por exemplo, no estágio de uma doença. Estão no estágio inicial, estágio terminal e assim vai.
Agora, como todos esses dados, todos esses tipos de variáveis quantitativas e qualitativas são apresentadas, principalmente por esses aqui, ó, as tabelas, os gráficos, o infográfico, gente, é quando você utiliza de figuras e nele contém bastante texto, né? Não é apenas um gráfico simples, como a gente vai ver alguns exemplos agora, mas ele é menos utilizado do que as tabelas e os gráficos normais. E o mapa conceitual também é uma forma de apresentar os gráficos, né? Naquela onde apresentamos dados estatísticos por meio de esferas, por meio de quadrados, setas, mostrando uma maneira melhor de apresentar os dados do que simples uma listagem, não é isso? Então vamos falar das tabelas. Como eu falei inicialmente, temos o cabeçalho, o corpo e o rodapé. No cabeçalho nós encontramos o título, que é sobre o que e quando foi feita aquela pesquisa. Produção de café no Brasil entre 2005 e 2009. No rodapé, nós temos a fonte da pesquisa, ou seja, quem realizou aquela pesquisa. E no corpo, nós temos as colunas, né, e as linhas. As colunas na vertical, sempre, e linhas são as horizontais. As categorias, né, aqui no cabeçalho, elas podem ser nas colunas, né, a coluna indicando um cabeçalho, mas também podem ser na linha, ou seja, cada linha é uma categoria, pode ser dessa forma também. Não existe só esse tipo de tabela. Vamos então agora os exemplos, né? O gráfico de barras. O gráfico de barras, alguns podem chamar também de gráfico de colunas, quando se trata das colunas verticais. Mas o mais comum é o gráfico de barras mesmo, que pode ser tanto horizontal quanto vertical. O que nós devemos sempre é nos atentar ao ver um gráfico de barras? As unidades de medida e principalmente os eixos envolvidos. Ó, nesse caso aqui, ó, produção de sucos. Aí tem aqui uva 30. 30 o quê? A gente tem que olhar aqui, ó, 30 mil litros. Então, além da unidade de medida, isso aqui não é apenas 30, é 30 mil, tá certo? Então, cada um desses aqui representam unidades de milhar. Na verdade, né, aqui, ó, de 5 em 5 ou de 10 em 10. Outra coisa, a escala. A escala utilizada, se ela é de 2 em 2, de 5 em 5, de 10 em 10 e assim sucessivamente. Por isso, alguns desses gráficos possuem linhas por trás das barrinhas, tá? Mostrando que cada categoria está sendo comparada ali de acordo com a escala. Quando nós utilizamos principalmente o gráfico de barras ele é essencial para a comparação de grandezas e comparação de quantidades. As variáveis quantitativas são os principais focos desse tipo de gráfico, onde a gente pode colocar ali, seja ela discreta ou até mesmo tem como você fazer gráficos de barras com a quantitativa contínua, onde nós queremos procurar uma comparação entre os números, tá certo? Próximo tipo de gráfico, o gráfico de setores, que é chamado popularmente de gráfico pizza, né? Aquele que está lá várias fatias de um mesmo círculo. E nesse círculo, normalmente utilizamos porcentagem. É muito importante utilizá-lo para variáveis qualitativas, tá? As qualitativas nominais são as que mais aparecem, onde nós temos uma comparação por meio das porcentagens. Então, ó, pessoas que fizeram uma escolha por futebol, vôlei, basquete, natação e outros esportes, né? As preferências de modalidades esportivas. E aí nós conseguimos comparar quantas pessoas tiveram essa escolha. E por mais que tenha números, não é uma pesquisa quantitativa, tá? Não é um número de futebols. Não. Nós queremos saber quantas pessoas optaram sua preferência esportiva sendo o futebol. Tudo bem? Então, gráfico de pizza mais utilizado para variáveis qualitativas, principalmente as nominais. Outro tipo de gráfico é o gráfico de pictograma, né? Só aquele que a gente encontra desenhos, ícones, figuras para representar como se fosse uma barra, né? Uma coluna, ou o gráfico de barras simplesmente, mas de uma maneira mais lúdica para que você possa publicar aquilo ali. Então, esse exemplo aqui é utilizando pessoas, porque estamos falando de jovens de 14 a 17 anos no Brasil. E quantos deles estão matriculados no ensino médio. Então fica uma forma mais ilustrativa de demonstrar aquela variável. Temos também o gráfico de linhas, e onde nós temos que mais prestar atenção no gráfico de linhas? Nos eixos, assim como no gráfico de barras, onde nós podemos encontrar as unidades de medida. Ó, consumo em quilowatt-hora, e aqui é ao longo do tempo, março, abril, maio, junho, julho, agosto e setembro. Esse tipo de pesquisa é muito comum utilizar-se os gráficos de linhas. Por quê? O gráfico de linhas ele fornece uma comparação ao longo do tempo, ou ao longo de eras, né?
onde nós podemos colocar ali meses, horas, minutos, segundos e assim sucessivamente, tá bem? E por último, a pirâmide etária. A pirâmide etária é muito e amplamente utilizada para comparar entre homens e mulheres, ou entre jovens e crianças, jovens e adultos, onde nós queremos colocar em pirâmide de acordo com a idade. Por isso chama-se faixa etária, né? A pirâmide etária é uma comparação por idade, onde nós temos ali intervalos de idade, tanto de um lado quanto do outro, e podemos fazer essa comparação. Parece um gráfico de barras, né? Uma barra para um lado, uma barra para o outro, mas a principal característica é essa parte, ó. Tudo isso daqui fala da faixa etária dessas pessoas pesquisadas, tá bem? Vamos então a algumas questões de concurso para que a gente possa finalizar aqui o vídeo e você possa fazer os seus estudos, tá? Eu trouxe aqui algumas questões das principais bancas que cobram estatística, né? Não que outras não cobrem, mas essas são as principais, que são a Sesgran-Rio e a Selecom. Por elas serem muito responsáveis, a Sesgran-Rio e a Selecom, também a Sebrasp, responsáveis por questões envolvendo concursos bancários, né? E também alguns concursos militares, nós temos muito de estatística a ser cobrado. Então veja só essa questão aí de 2023. Uma empresa financiária gerou a tabela abaixo. Tá aqui a tabela, onde nós temos já algumas colunas, né? E tem a pergunta principal. Considerando-se essa tabela para realizar uma análise de dados quantitativos discretos, olha só, nós queremos analisar os dados que sejam quantitativos e discretos, né? Quantidade e discretos porque eles precisam ser de números inteiros, sem números decimais. Entre o 1 e o 2 não tem nada, tá bom? E temos aqui uma informação extra da questão, ó. Nessa tabela, CPF identifica uma identificação unívoca do cliente, ou seja, isso aqui é uma variável qualitativa, tá? Não é uma quantidade de pessoas, né? Então essa aqui não serve, né? Não é uma variável que serve. Não dá para usar CPF nessa questão, né? Então as alternativas que tem CPF você já pode cancelar, tá? Então quais são as variáveis que podem ser utilizadas numa pesquisa quantitativa discreta? Vamos lá. Gênero. Identifica-se o gênero do cliente masculino, feminino ou outros. Então assim, mais uma vez, uma variável qualitativa, né? Embora aqui esteja representadas pelos números 0, 1 e 2, mas ela não serve para a nossa pesquisa em questão, tá certo? Outra, agora, o carro. Identifica se o cliente possui ou não um veículo. Então, esse número aqui representa esse 0 e esse 1, se ele tem ou se não tem veículo, tá? Não é a quantidade de veículos. Então, ela também não serve, porque nós queremos uma quantitativa e ela tem que ser discreta. Dependentes, ó, identifica o número de dependentes. Ó, esse aqui, o número de dependentes são pessoas, né? E não tem como ter número decimal, né? Então, essa daqui, ó, serve para ser uma quantitativa discreta, né? Vamos olhar aqui aquelas que possuem. Ó, já dá para marcar, né? Ó, gênero não faz parte, então toda a alternativa já era. Isso nos sobra aqui a letra E, ó, dependentes, correto? Cartões de crédito, vamos conferir? Cartões de crédito identificam o número de cartões, ó. Ele não quer saber o número do cartão, mas a quantidade de cartões de crédito que uma pessoa possui, né? 1, 2, 3, 5 e assim sucessivamente, né? Então, dependentes, cartão de crédito, sim, ok. E o último é contas em banco. Se a pergunta fosse se a pessoa tem ou não conta em banco, seria uma qualitativa nominal. Mas aqui, ó, contas em banco identifica o número de contas. Então, se a pessoa tem 2 contas, 3 contas e assim sucessivamente, então ela também serve como quantitativa discreta. Por isso, nós marcamos aí a resposta correta é a letra E de escola, dependentes, cartões de crédito e contas no banco. Deu para entender? Vamos para a próxima. Questão número 2, Sebrasp 2022. Ela diz o seguinte: com relação às variáveis apresentadas, julgue os itens a seguir. Então, é para nós julgarmos e aí depois marcarmos quais estão certas aqui embaixo. Ó, estão certas apenas os itens. Primeiro, a variável estado civil é qualitativa nominal. Ó, na estado civil, ela pode ser casado, solteiro ou divorciado. É qualitativa, sim. É nominal? Também. Porque nós temos aí como se fosse uma escolha. Não tem uma questão de hierarquia, de ordem, né? Nominal, ou seja, casado, solteiro ou divorciado. Um dos três é para ser escolhido. Então, até agora, no momento, a número 1 é verdadeira. Totalmente verdadeira.
Já número 2 diz assim: a variável quantidade de filhos é quantitativa discreta. Vamos ver se ela é quantitativa e se é discreta, tá? Quantidade de filhos, nós temos aqui valores, a quantidade mesmo, é quantitativa, correto, e não tem como ter aí número decimal nessa história, né? 0, 1, 2 ou 3. Então ela aqui é também totalmente verdadeira. 1 e 2 até agora, né? Então podemos ser aqui, ó, pode ser a letra D, ó, 1, 2 e 4. Pode ser também a letra A, apenas 1 e 2. Então, essas são as nossas candidatas aqui a marcar como correta, tá bom? 3. As variáveis salário e estado civil são quantitativas. Ó, salário é quantitativo, sim, é um valor, né? Nós queremos saber um número. Mas ela não. A variável estado civil, que é casado, solteiro, nós falamos o que, que ela é qualitativa. Então, aqui, ó, essa primeira é qualitativa nominal, classificando todas, né? Ó. A número 2, quantidade de filhos é quantitativa discreta, discreta. Salário também é quantitativa, só que ela não é discreta, ela é contínua, né? Então, ó, além de estar errado aqui, ó, essa é falsa. Além de estar errado com relação ao estado civil, em relação à variável salário, ela é quantitativa contínua, tá? Porque podemos ter aí os centavos, tá? Contínua. E por último, a idade, né? A idade tem ali um valor, nós queremos saber a idade, ela não é qualitativa, tá? Ó, as variáveis idade e quantidade de filhos são qualitativas nominais. Bom, essa daqui é que é aquela tira-teima, né? Será que, ó, quantidade de filhos é quantidade, tá? É números de filhos. Então já perde por aí, já fica falso. Agora, com relação à variável idade, né? Quando nós falamos da idade, queremos saber, não é se a pessoa tem, é, você tem tal idade ou não. Tem 30 anos, acima de 30 anos ou não. Não, cada um. A pesquisa, ela é referente à quantidade de anos de vida que a pessoa tem. Então, ela é quantitativa, tá certo? Quantitativa e discreta, tá certo? Porque se falar os valores em anos, ninguém normalmente fala assim, eu tenho 22 anos e meio, né? O correto é 22 anos ou 23 anos. Não tem essa de meio termo não, tá? Discreta. Então, ó, tá errada a número 4, tá? Então nos sobra aqui a letra A para marcar como resposta correta, número 1 e número 2. Porque a número 3 e número 4 estão falsas. Próxima questão da Selecom, essa foi para o IBGE, Supervisor de Pesquisas. Foi realizada uma pesquisa em que se tinha o interesse de conhecer o município de nascimento dos funcionários, né? Ó, a ideia, o foco da pesquisa é saber o município de nascimento dos funcionários. A variável de estudo dessa pesquisa, que é o município de nascimento, é classificada como ordinal, não, porque não traz nenhuma ordem, nenhuma hierarquia nessa história. Discreta, não, porque ela não é quantitativa, né? Para ser discreta, precisa ser quantitativa. E aí nós temos número 1, 2, 3 e assim vai. Ela é nominal? Sim, qualitativa nominal. A resposta correta é a letra C. Ela é contínua? Não, porque contínua é uma quantitativa. Ela é condicional? Essa aí nem tem, né? Então fica aí letra C como nossa resposta correta. Tudo bem? Vamos para a próxima. Essa aqui, Sebrasp 2023, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. E ela diz o seguinte: suspeita-se que a quantidade de processos que chegam no tribunal tem associação com o nível de escolaridade e o sexo dos ingressantes. Então, ó, nível de escolaridade e sexo são as variáveis, né? Mais especificamente, suspeita-se que homens com mais instrução ingressem com mais processos. Vamos para a pergunta principal, né? Com base nessas informações, julgue os itens subsequentes. No total, foram coletados dados de 90 pessoas. Veja, como nossas variáveis são nível de escolaridade e sexo, ambas são qualitativas nominais, né? A sexo é qualitativa nominal, perdão, e nível de escolaridade fica com qualitativa ordinal. E as qualitativas, gente, os números que são apresentados são o número de pessoas que foram entrevistados, tá? Então, ó, do sexo masculino que não tem escolaridade são 10, do ensino básico são 15 homens, do ensino superior são 30, e não tem interseção entre eles, ou seja, não tem como ser sem escolaridade e ter ensino básico, né? Ou um ou outro. Então, essa quantidade aí, esses conjuntos não possuem interseção.
Então basta eu somá-los, tanto para o masculino quanto para o feminino. Então a gente soma tudo. Ó, desse lado aqui tem 50, nesse aqui você vai ter 25 e aqui você vai ter 15, certo? Somei aí tudinho, porque não tem interseção, né? Não tem como você ter um e o outro ao mesmo tempo. Juntando tudo, ó, 25 com 15 dá 40, 40 mais 50 dá 90 pessoas, formando assim a resposta é correta, né? A afirmação está correta. O número de pessoas entrevistadas foi 90. Vamos para essa, ó. Selecom Estatístico 2022. Ela diz o seguinte: a tabela a seguir mostra a população de 50 mil operários de uma indústria farmacêutica, usando a variável cargo. Foi obtida uma amostra de 5% de cada extrato da população para estimar. Então, a população é 50 mil. Então, de cada extrato tem que ser retirado 5%. Olha só. O valor da amostra dos operários não especializados é de. Então, nós só precisamos tirar 5% aqui da parte não especializada, gente. Não precisa você retirar aqui, ó, de 50 mil, fazer regra de 3, tá? Porque os 50 mil é a população. E nós queremos uma amostra. E essa amostra da população tem que ser 5% de tudo. Então, se você tira 5% daqui, vai ter que tirar 5% de cada parte, tá? Eu vou fazer das duas maneiras para você entender, ó. Dos 30 mil, quanto é que dá 5%? 5% de 30 mil pessoas. Cortamos dois zeros aqui para facilitar. Ó. 5 vezes 3 vai dar 15. Repetindo os dois zeros, 1.500. Chegando aí na resposta a letra C. Qual seria a outra forma? A mais trabalhosa, né? Tirar os 5% de 5 mil. 5% de 5 mil. 50 mil, perdão, né? São 3 zeros aqui. Vai cortar 2. 5 vezes 5 vai dar 25. Com os dois zeros. 2.500 é a amostra, tá? Então, a amostra aqui é 2.500. A gente teria que colocar aí uma regrinha de 3, né? Uma redução nesse caso, ó. Se 30 mil está para o total 50 mil, quanto que X, né? Vai estar para 2.500. Olha só que rolê. Corta aqui os dois zeros de cima com os de baixo. E aí multiplicamos cruzado. Olha o que vai acontecer. 500x é igual a 25 vezes isso tudo. Ó. 25 vezes 3 vai dar 75. E aí vai acrescentar os 4 zeros, né? Ó. 1, 2, 3, 4. Agora basta passar dividindo, né? Eu já vou cortar aqui para facilitar, ó. Vai ter que dividir 7.500 por 5. E aí nós sabemos que vai dar os 1.500, né? Uma dica de divisão por 5 é a seguinte, eu vou só escrever aqui antes, dividido por 5. Você faz o dobro. Qual é o dobro de 7.500? É 15 mil. E aí puxa uma casa decimal, ó. 15 mil. Só que aí a gente vai puxar uma casa decimal ficando 1.500, que era a nossa resposta. Então, como a variável cargo, né? Nós queremos uma amostra dela, tirar 5% da população inteira significa tirar 5% de cada um dos estratos, tá bom? Fica aí essa dica como resposta. Questão de número 6. CESP ou SEBRASP, né, também de 2022. E ela diz o seguinte, ó, a tabela de frequência a seguir mostra os dados coletados de uma pesquisa para verificar o número de disciplinas que os estudantes de determinada universidade estão cursando por semestre. Então, aqui, a quantidade de disciplinas, né? Ó, quantidade. E estudantes também, a quantidade de estudantes que estão cursando aquela quantidade de disciplinas. Considerando essas informações, julgue. O gráfico do tipo pizza é o mais apropriado para representar os dados representados na tabela, visto que a variável analisada é qualitativa ordinal. Não é. Nós temos aqui a quantidade de disciplinas, ela é quantitativa discreta, assim como a variável estudantes. Porque nós temos uma quantidade, um número de estudantes, né? Não é uma escolha, nenhuma opinião, nem nada do tipo, nem um nome, mas é um número que nós queremos saber. Ó, 10 estudantes cursam 2 disciplinas. E também é discreta porque não tem como ter meio estudante, tá certo? Então,
Então, ó, daqui você já pode marcar como errado, porque a variável não é qualitativa ou ordinal, tá certo? E outra coisa, o gráfico do tipo pizza é mais utilizado sim para qualitativa, pode ser ordinal, mas principalmente a nominal. O gráfico mais ideal para a quantitativa discreta seria um gráfico de barras, né? Ou colunas verticais, ou então barras horizontais, tá certo? Seria o mais interessante para que essa questão se tornasse certa. Então faça sempre esse exercício. Questões da Sebrasp que tem certo e errado, se pergunte como eu tornaria essa afirmação correta. Isso faz você estudar bastante e ficar mais ligado aí na interpretação. Vamos para número 7. Questão número 7 diz o seguinte: é da UCB no Distrito Federal. Temos aí um gráfico, tá, logo de cara, falando da escala da moeda americana no ano de 2015. Cotação do dólar comercial no último dia útil de cada mês. Então, nós temos aí janeiro, fevereiro, março, abril, junho, julho, agosto. E aqui em setembro está dividido em dias, tá certo? Ó, tudo isso daqui corresponde a setembro, tá certo? Vamos à pergunta. Com base exclusivamente nos dados apresentados quanto à cotação do dólar no último dia útil de cada mês de 2015, assinale a alternativa correta. Em dezembro de 2014, ou seja, antes, porque esse gráfico é 2015, né? Aqui, ó, em dezembro, a cotação do dólar comercial foi menor que 2.689, que é o que está aqui em janeiro. Não podemos afirmar, tá? Não podemos afirmar. Não tem como você ter uma afirmação do que isso daqui. Pode ter sido maior e desceu, pode ter sido mais baixinho e subiu. A gente não tem certeza, não tem como afirmar. Se não podemos afirmar, então não vamos marcar. Letra B. O maior valor para a cotação do dólar comercial foi verificado no dia 28 de setembro. No dia 28 de setembro, está aqui. Essa aqui foi a maior cotação do dólar? Não foi. Por mais que aqui esteja crescente e seja uma das maiores, a maior está aqui no dia 22. Ó. Essa daqui é a maior. 4,145. E aqui 4,109. Tá? Então, a maior é essa daqui. Certo? Letra C. A função que representa o valor da cotação do dólar em relação ao tempo é crescente no intervalo apresentado no gráfico. Você está falando no intervalo todo? É falso, né? Porque tem momentos que cresce e tem momentos que decresce o valor do dólar. Então, essa também está incorreta. A letra D diz o seguinte: a diferença, né? A diferença é uma continha de menos entre os valores do dólar comercial de maio e de março foi menor que 1 centavo de real. Menor, tá? Menor. Vamos ver se isso aconteceu. Em maio, nós temos aqui 3,187. 3,187. E em março, 3,192. Vamos colocar aqui em cima, ó, 3,192. Vamos fazer aqui a subtração, né? Ó. Subtrai sempre o maior menos o menor. 2 tirando 7 não tem como, né? A gente pede emprestado, aqui, ficando 8, e aqui fica 12. 12 tira 7, dá 5. 8 menos 8 é 0, aqui também vai dar 0, e aqui vai dar 0 também. Menos de 1 centavo de real, ó, o centavo, gente, ele fica bem aqui, ó, na parte centesimal, porque nós temos os décimos e temos os centésimos, né? Então, se é menor do que 1 centavo de real, é menor do que isso aqui. Aqui não completou nem número 1, está em 0 ainda, né? 0,5. Então, é meio centavo que ali está sendo representado. 1 centavo fica aqui na parte centesimal, tá? Se fosse 0,105, aí nós teríamos mais de 10 centavos, né? Um pouquinho mais, 10 centavos e meio. Beleza? Então, por isso, a resposta isso é a letra D. É menor, sim, que 1 centavo de real. Última questão desse vídeo. Vamos lá. Questão de número 8. Ela diz o seguinte: o gráfico a seguir diz respeito aos resultados obtidos por uma turma de alunos de um curso preparatório, específicos para professor de educação básica. Tá aqui o gráfico, né? Ó, eles fizeram esse curso preparatório e aí os resultados, né, dessa turma foi aí ruim, bom, ótimo e excelente. Para continuar no mercado, é necessário que esse curso aprove 70% de seus alunos, que por sua vez são professores especializandos, sabendo que os aprovados são apenas aqueles que obteram um resultado ótimo ou excelente. Então, ó, ótimo e excelente foram aprovados, tá?
Pode-se afirmar que esse curso continuará no mercado? Vamos saber, né? Ó, nós não sabemos aqui exatamente a quantidade total, então nós precisamos calculá-la para saber a porcentagem, né? Ó, então, ó, ruim tem 2, vou colocar aqui, ó, total de professores, ó. 2 pessoas no ruim, mais 4 pessoas no bom, mais 6 pessoas tiraram ótimo, mais uma pessoa tirou excelente. Né? O total disso daqui, ó, 6 mais 4 dá 10, 10 com mais 3 dá 13 pessoas. Então, tem 13 professores aí nessa pesquisa. Agora, para saber se ótimo e excelente compõem pelo menos, né? Ó, pelo menos é importante isso daqui, porque é no mínimo, é o mesmo que dizer no mínimo. Tem que ser 70% ou mais, tá? Ótimo e excelente correspondem ao quê? Ó, 6 do ótimo, certo? E 1 do excelente, 7. Então, nós temos 7 professores de um total de 13. Como é que a gente sabe como essa fração se transforma em porcentagem? Ó, uma parte do todo. Quem foi aprovado? 7 pessoas. De um total de quanto? 13 pessoas. Nós multiplicamos isso aqui por 100. E aí nós vamos ter o valor em porcentagem. Ó. Nós vamos dividir 700 dividido por 13. Isso tem que dar mais de 70%, tá? Então vamos lá, dividindo 700 dividido por 13. 70 dividido por 13, né? A gente pode fazer sem problema. Você faz a tabuada aí do lado ou de cabeça, né? Ó, 13, 26, 39, né? Que são 3 vezes. 39 com mais 13 vai dar 52. 52 com mais 13 vai dar 65, ó, 5 vezes, tá? Já chegou aí num valor muito próximo a 60, né? Ó, a 70. Então, 5 vezes 13 vai dar aí 65 e sobra 5. E aí eu vou parar a conta por aqui. Sabe por quê? Porque mesmo que eu baixe aqui os 50, né? O 50 dividido para 13, que vai dar 4, ainda vai sobrar número decimal e observa que aí deu 54% em uns quebrados. Então, como eu quero que pelo menos seja 70%, tá errado, né? Então, não vai ficar no mercado esse curso. Vamos ver as alternativas, tá? Letra A, sim, pois o percentual de professores, sim, não vai, né? Nenhum que tenha sim vai ficar correto. Vamos para a letra C. Não, pois o percentual de professores foi aproximadamente 50%. Isso é verdade. Letra D, não, pois o percentual de professores foi aproximadamente 40, né? Aproximadamente 50. Então, temos aí como a resposta correta a letra C, tá vendo? Então, observa que 700 dividido para 13 dá aproximadamente 54%, que é suficiente já para responder as alternativas. E nem toda divisão você precisa ir até o fim para poder ter certeza de algo, tá vendo? Então, fique bastante atento. Estatística tem muito a ver com a análise das variáveis, com a análise do perfil que está sendo feita aquela pesquisa, o tipo de gráfico, o tipo de amostra que está sendo coletada e também alguns cálculos envolvendo porcentagem. Isso é inevitável, tá bom? Então, eu espero que você tenha um ótimo exercício, um bom raciocínio e até a próxima aula.